Bem-vindo, adulto, bem-vinda, adulta, bem-vinde, adulte. Agora tem isso, né? Essa coisa toda da diversidade, do respeito social, trouxe o E ao invés do A e do O. Eu acho tudo isso muito interessante. É bom ter o seu espaço. Tem até uma música, né, que fala: território conquistado é território merecido, alguma coisa assim. Eu posso até colocar o link da música aqui na descrição desse vídeo. Acho muito interessante essa clareza de que na vida adulta nós precisamos, em primeiro lugar, respeitar o direito do outro de ser quem quiser ser, do que for, né, a partir de onde for, enfim. Roda a vinheta e vamos falar de andragogia. Vem! Andragogia é o ensino para adultos. Os adultos tendem a se achar espertões, né? Os adultos acham que agora que são adultos podem fazer tudo, mas muitas vezes não conseguem ter de fato uma naturalidade em suas ações. E é daí que surge a dificuldade exacerbada para trazer mais vigor, mais alegria, mais leveza, mais conquistas na sua fase adulta. Quem sabe pode ser exatamente porque na fase da nossa infância as 4 palavrinhas do alfabeto mais pesquisadas, mais gravadas eram O, B, D e C. Exatamente isso, né? E talvez, quem sabe, você faça isso hoje ainda com seu filho, com sua filha. E isso é o segundo, né, maior não acerto do ser humano, fazer com quem é mais fraco ou enfraquecer alguém para que consiga se sobrepor diante de alguma circunstância. Então, na fase adulta, nós temos muitas dificuldades porque agora não queremos mais obedecer. E a andragogia, uma metodologia que o Malcolm, vou falar um pouco da biografia dele, considerado o pai da andragogia, desenvolveu, por ter percebido, com base em seus estudos, ele é formado em filosofia, dentre outras atividades, tanto, né, a nível superiores quanto extracurriculares. Ele foi líder, né, de muitos movimentos, onde a ciência da mente adulta era realmente muito importante de se estudar, de se pesquisar. Então, vamos falar agora, porque esse vídeo precisa ter até 15 minutos. Eu fiz um de 33 minutos, não consegui subir ele, por isso que eu estou aqui regravando. Então, vamos enxugar para que vocês entendam, né? É algo que eu não conhecia, algo que eu não sabia, até que eu me apaixonei, me encantei e estou aplicando essas 6 percepções, né, que um andragogo, um profissional que trabalha com adulto, com desenvolvimento, com ensino de adultos, precisa realmente aplicar ali em seus métodos para que tenha sucesso, para que o adulto que ele esteja atendendo, né, ensinando, realmente alcance resultados. E o adulto está sempre disposto a culpar alguém por seus desacertos, por seus erros. Se o adulto tem dificuldade, ao invés de ele falar eu tenho dificuldade, ele chora ou ele fica irritado. E é exatamente uma das coisas que nós vamos ver aqui que acontece. Com base nessa metodologia, nós conseguimos trazer mais clareza para a vida adulta, onde a causa, onde aquilo que ele fez ou ela trouxe, né, tal dinâmica. E muitas pessoas hoje que estão em quadros de depressão, de ansiedade generalizada, não conseguem perceber justamente algumas questões que a andragogia consegue trazer de uma forma assim bem clara, tá bom? Então, gente, a aprendizagem efetiva para desenvolvimento de adultos é o resumão aqui do termo andragogia. Então, primeiramente, o adulto é muito difícil porque ele tem necessidade de saber por que ele está aprendendo algo com quem está ensinando.
Então vem algumas dúvidas como, será que a pessoa acha que eu não sei, que eu não entendo sobre esse assunto? E isso nos impede muitas vezes de aprendermos coisas ou até mesmo melhorarmos, aprimorarmos nosso conhecimento quanto a algum tema que já dominamos. Mas quem achar que sabe tudo realmente está perdendo tempo, né? Poderia estar muito mais além. Então, algumas questões como autoestima, né, autoconhecimento, conhecimentos em seus diversos âmbitos, como eu acabei de trazer aqui, né, podem ser realmente assim, não explorados de forma mais capacitatória, onde a evolução da aprendizagem é maior. Então, como me vem por eu estar sendo aluno aqui, é uma das coisas que prejudica muito a evolução na aprendizagem, que é um processo. Aprendizado é a conquista dos conhecimentos, das capacitações, das habilidades e da formação completa de tal conhecimento, tá bom? Então, como primeiro tópico, vamos dizer assim, né, dessa metodologia que se divide em 6 tópicos, nós temos essa necessidade de saber por que eu vou aprender isso, né? Então, se o adulto esquece que ele precisa para algo do conhecimento ali estando ensinado, se ele entra em devaneio, se ele vaga em seus pensamentos do passado ou do futuro e esquece o porquê ele está aprendendo aquilo, porque ela precisa daquele conhecimento, precisa fazer aquela atividade, ela realmente vai entrar em questões causais, né? Onde ela não consegue perceber a causa de toda essa insatisfação por estar ali adquirindo tal conhecimento. No segundo tópico, nós temos o autoconceito de aprendiz. Como posso não ficar por baixo se está em um diálogo, uma conversa, o que deveria ser algo que acrescenta a todos os envolvidos, se torna uma disputa por território, quem sabe mais, e isso acaba impedindo que tal adulto consiga de fato explorar ainda mais as suas capacidades de aprendizado. No terceiro tópico, nós temos o que minhas experiências me trouxeram de bagagem. Então, o adulto frequentemente está fazendo perguntas como: quais recursos tenho para falar sobre isso, para lidar com essa questão? Muitas vezes, como terapeuta há quase 9 anos, eu vejo que o adulto me procura para satisfazer o seu ego, apenas para dizer que está fazendo algum tipo de terapia, mas não porque de fato está envolvido com a cura, não porque de fato entende a causa e quer de fato voltar lá e ressarcir tudo aquilo que ele roubou de outrem ou qualquer coisa que ele tenha também furtado de si mesmo, porque estamos frequentemente com isto aqui, tirando de nós a capacidade de evolução, tá? Então nós temos, gente, um modelo mental e é sobre o assunto que esse modelo mental vai realmente se destrinchar. Se porventura eu acho que não serve mais para mim tal aprendizado porque você não está sabendo me ensinar, eu estou te culpando por isso. E é aí que entra a maioria das ações do adulto. O adulto está sempre procurando a quem culpar quando ele não consegue ir lá na causa de seus problemas e de fato perceber que tudo começou, quem sabe, com um pensamento de agora eu estou insatisfeito. Mas quando eu comecei isso aqui, era tudo o que eu queria, era tudo o que eu almejava. Por que eu me sinto insatisfeito agora? Então é toda essa estrutura, essa logística que precisa ser de fato acompanhada. Nós reagimos apenas a nossos pensamentos, a nossos sentimentos. Aquilo que ocorre por fora, aquilo que acontece na ecologia externa, como diz a programação neurolinguística, o estudo da mente por dentro, de dentro para fora, para assim gerar transformações na vida do ser humano, traz justamente essa perspectiva de que aquilo que eu expresso por fora, aquilo que eu demonstro, só reflete aquilo que eu estou pensando, sentindo, aquilo que eu estou alimentando dentro de mim.
Então, o mapa mental não é o território, é apenas uma logística onde cada coisa está interligada a um centro, a um meio que é a causa. Como quarto tópico, nós temos a disposição. Então, qual problema será solucionado? É o que o adulto está muito mais preocupado em saber. Eu tenho esta dor, tá? Eu nem lembro por que essa dor existe e a culpa sempre é do outro, mas qual é o problema que você está tentando solucionar na minha vida? Não, qual é a minha parte para que o meu problema de fato seja solucionado? Então, tende a haver um jogo de cintura assim muito, né, cabível à compreensão de tal adulto. E no quinto tópico dessa metodologia nós temos a orientação e direcionamento. Então o adulto pensa, eu estou aprendendo como quando eu era criança ou estou ganhando ferramentas, né? Eu tenho que obedecer ou eu estou acrescentando, ou eu estou adquirindo uma nova bagagem para, né, aparecer mais, para desenvolver mais as minhas habilidades enquanto adulto. E isso está muito relacionado ao narciso, né? Isso está muito relacionado ao que eu falo no meu livro, que será lançado logo mais, Se Jogue no Seu Autoconhecimento. Nós estamos sempre no exibicionismo ou em uma outra coisa lá que é o seu extremo oposto, que eu não vou falar agora. Mas o exibicionismo é a nossa única forma de sermos vistos. Então o adulto ele está sempre querendo destaque, né? Então meus esforços para me tornar independente estão sendo jogados fora, né? Eu estou sendo orientado, mas de uma forma um tanto quanto radical demais, por sempre achar que o outro tem que apenas fazer. E a parcela de responsabilidade estará sempre relacionada aos pais, ou seja, quais adultos hoje interagem na minha vida, né, com uma participação afetiva a nível de responsabilidade. Então, quem tem mais responsabilidade do que eu aqui é também você. O adulto está sempre jogando a maior responsabilidade no outro adulto que convive com ele, como resposta ao fato de ter precisado cortar o cordão umbilical. Como último tópico, nós temos a motivação, tá? Então eu gosto de falar de estímulo. O estímulo, o propósito e o sentido é aquilo que vai nos fazer alcançarmos nossos objetivos com mais propriedade. Então eu desenvolvi para isso a tríade da desprocrastinação ou tríade SPE. A tríade SPE diz que quando você faz as coisas com um sentido claro, você consegue cumprir os propósitos, ou seja, as metas, né, as alçadas que você vê que você tem capacidade de alcançar. E o estímulo é justamente aquelas coisas, aqueles fatores, aquelas coisas que você precisa ter como tarefa diária, aquelas modelagens de quem você admira, aquelas conversas que você desabafa suas dores, aquela terapia que você sabe que você precisa fazer para alcançar uma clareza maior a nível de suas emoções, onde você não consegue ir na causa sozinho, por justamente estar sempre procurando o culpado, que em vez de fora ver melhor. Então o estímulo pode ser um suplemento que você não colocou ainda na sua vida, né? No seu dia a dia pode ser um exercício. Existem diversos estímulos. Então deixa eu correr para falar um pouco sobre a biografia do Malcolm, né? Ele recebeu uma bolsa para estudar em Harvard, gente. E isso é tudo, né? Quem não gostaria de ter recebido uma bolsa para estudar em Harvard? Ele é considerado, como eu já disse aqui, o pai da andragogia. Nasceu em 24 de abril de 1913. Pesquisem mais sobre sua biografia. E desde então, ele desenvolve o seu trabalho com adultos desde a época de 1970. Eu vou precisar encerrar o vídeo aqui pedindo já seu like, seu comentário, compartilhe com os adultos da sua vida e livre-se dessa coisa de ter que, de fato, dar trabalho aos adultos que convivem com você e faça com que sua vida tenha muito mais leveza, muito mais plenitude e acompanhe aí os próximos vídeos, tá?
Eu conto com a sua participação aqui nesse processo onde nós vamos falar sobre diversas coisas da vida. Até mais!